O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão após saber, portanto, que Alexandre Ramagem deixou o Brasil. Informação que foi repassada pela Polícia Federal. Segundo a apuração da TV Globo e da Globo News, ele teria deixado o país em setembro, de carro. E essa saída teria ocorrido por Roraima. Nós também apuramos que agora a Polícia Federal quer saber se o deputado federal deixou o Brasil pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana. Os dois países que fazem fronteira com o estado de Roraima, como que ele também entrou nos Estados Unidos. Alexandre Ramagem foi condenado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, aquele julgamento do chamado núcleo crucial, a 16 anos de prisão. Vamos relembrar rapidamente para quem está em casa que hoje Alexandre Ramagem é deputado federal pelo PL, mas ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo de Jair Bolsonaro. Os ministros da primeira turma do STF, o que eles entenderam? Que Alexandre Ramagem usou a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para perseguir adversários políticos e que também reforçou ataques que eram feitos de forma sistemática ao sistema eleitoral para criar um ambiente propício para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições. Nesta semana, a Câmara dos Deputados divulgou uma nota a respeito da saída de Alexandre Ramagem do Brasil. A Câmara disse que ele não comunicou e que não está fazendo nenhuma missão oficial no exterior. Alexandre Ramagem apresentou atestados médicos. O segundo atestado é válido até 13 de dezembro. Ele está participando de votações e isso só poderia ocorrer se efetivamente Alexandre Ramagem estivesse numa missão oficial, o que não seria o caso, segundo a nota que foi informada pela Câmara dos Deputados. A TV Globo e a Globo News, nós também apuramos que Alexandre Ramagem pediu para a Câmara dos Deputados a permissão para usar um celular no modo internacional. Então, essas são as informações que a Câmara divulgou até o momento, as informações que nós apuramos. Juliana, isso daí muito me preocupa, né? Aí realmente entra em campo o lado do filho. Ele recentemente teve um câncer de pele. Ele está com esse soluço, obviamente, por conta desse estresse, desse nervosismo todo, né, dessa lawfare, de um julgamento injusto por Alexandre de Moraes, que disse, né, nas conversas de WhatsApp dos seus assessores, que o Glenn Greenwald fez matérias para a Folha de São Paulo, disse: nós temos que pegar o Eduardo Bolsonaro. É inacreditável que ele siga sendo a pessoa que julgue todos os nossos casos, até mesmo do Tagliaferro, que está denunciando o Moraes também. É o Moraes que julga o caso do Tagliaferro. Então, isso tudo traz um estado de nervosismo porque você não tem mais esperança na justiça. Eu não sei o quanto tempo meu pai pode resistir dentro de uma prisão comum. Eu acho que é desnecessário, inclusive como é desnecessário atualmente, ele ser o único brasileiro atualmente que tem uma tornozeleira eletrônica, vigilância 24 horas por policiais e câmeras com movimento com sensor de movimento apontadas para saídas da casa dele. Bolsonaro é o único do Brasil que tem isso. Nenhum traficante do PCC e do CV tem esse tipo de tratamento, né? E então eu tenho muito receio do que possa acontecer com eles, né? Eu acho que meu pai pode vir até a falecer dentro da cadeia. E esse daí, como eu digo, é o objetivo do Moraes. Mas numa eventual corrida eleitoral que ele participasse, ele teria condições de participar de uma corrida eleitoral, o senhor acha? Com certeza, porque se ele puder participar de uma corrida eleitoral, significa que ele não está mais preso, né? A sua ficha está limpa. E nessas condições, eu acho até que o soluço pararia, porque eu atribuo essa questão do soluço, onde ele pode ter uma broncoaspiração do vômito, ele vomita algumas vezes por dia, eu atribuo tudo isso a esse estresse, a essa pressão. Então, por óbvio, melhoraria até a condição de vida dele, caso, né, fosse feita justiça no Brasil. Meus amigos, sobre as tarifas, primeiro, é uma boa notícia. Ninguém é a favor de tarifas, isso nunca foi o nosso projeto. Mas enxergamos nele um meio de pressão. Esperávamos que a classe política fosse, principalmente, se engajar na defesa da liberdade, pressionando contra aqueles que originaram a tarifa, que na carta do Trump está lá descrito. As ações do Moraes contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores, Big Tech e também muitas críticas às eleições de 2022 comandadas por Alexandre de Moraes. No entanto, há de se ressaltar nesse ponto que não foi algo exclusivamente aplicado ao Brasil essa benesse. Foi um fator interno dos Estados Unidos. A inflação americana é que obrigou o Trump a tirar as tarifas, por exemplo, do Brasil, da Colômbia e daqueles produtos altamente consumidos nos Estados Unidos e que estava pesando no bolso do trabalhador americano. O próprio movimento MAGA desejava esse tipo de sinalização.
Então, Brasil, Colômbia, né, que tem o presidente Petro, que continua sancionado pelos norte-americanos. O Brasil continua com a sanção sobre o Alexandre de Moraes. Então, não há vitória da diplomacia brasileira. Há uma circunstância interna. E o Trump teve que decidir entre dar essa vitória àqueles que o pressionam nos Estados Unidos, levando causas à Suprema Corte, né, ou então dentro do Senado americano principalmente, ou dar a alguém fora dos Estados Unidos esses louros. E por isso que ele escreveu aquela carta. Então, pode ter certeza, não é mérito da diplomacia brasileira ou de qualquer tipo de diálogo do Lula, até porque eles foram surpreendidos com isso daí. Isso pontuado, pode ter certeza, haverá ainda muitos capítulos da política nacional tendo relação com os Estados Unidos, pode esperar.